Bom dia, povo de Deus, que felicidade, o mês de janeiro, olha, hoje é dia 30, viu? Quinta-feira, que 30 de janeiro, ou seja, o mês já está já no finalzinho. E graças a Deus nós sobrevivemos já a mais uma etapa da nossa vida, né? Mais um mês do ano de 2025, que bom. Bom estar aqui com você, bom participarmos juntos deste momento tão especial em nossas vidas. Um momento único para nós. Que Deus abençoe cada um de vocês. Veja, hoje, quinta-feira, sempre eu vou bater nessa tecla, não esqueçamos que quinta-feira é dia de adoração ao Santíssimo. Dia de adoração ao Santíssimo Sacramento, para nós nos ajoelharmos, nos colocarmos aos pés de Jesus, pedirmos as graças, as bênçãos a Ele, pedir a intercessão de Nossa Senhora, de São Padre Pio, de Nossa Senhora Desatadora de Nós, enfim, pedir a intercessão dos santos, principalmente da nossa Mãe Maria Santíssima, por todas as denominações que delas são colocadas, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Desatadora de Nós, Nossa Senhora, enfim, Perpétuo Socorro, mas que nós sejamos sempre gratos a este projeto de Deus, esse projeto de amor, a esse projeto verdadeiro em nossas vidas, que é um projeto de vida, projeto de lealdade. E hoje, nesse dia especial, e olha, tem missa às 17, viu? Tem adoração das 3 às 17, das 15 às 17 e tem missa às 17. Com certeza, não deixem de participar da Santa Missa com o Padre Paulo, às 17 horas. E vamos continuar a nossa missão, vamos continuar naquele caminho que nós estamos seguindo a cada momento em que nos encontramos. Hoje continuamos sobre os mandamentos. Sabemos que são 10 os mandamentos que foram escritos nas tábuas da lei lá para Moisés passar para nós. E já estamos no 7º. Estão lembrados de todos os mandamentos que nós estamos acompanhando, primeiro foram os sacramentos, agora os mandamentos. Os 7 primeiros são amar a Deus sobre todas as coisas, que já falamos, não tomar o nome de Deus em vão, guardar os domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade e hoje não furtar, não roubar, não colocar a mão em coisas que não são nossas. Esses mandamentos da lei de Deus estão na Bíblia, no livro do Êxodo, no de Levítico. São um caminho de vida para a conduta humana. Quem obedece os mandamentos agrada a Deus. Olha, que nós temos que não só viver os sacramentos e também obedecer os mandamentos da lei de Deus. O 7º mandamento da lei de Deus, no Catecismo da Igreja Católica, é não roubar. Nós seguimos sempre o livro de cabeceira da nossa doutrina, que é o Catecismo da Igreja Católica. Então, sempre nós costumamos, em todos os momentos de formação, seguir o Catecismo, que é o livro que nos mostra realmente o caminhar na nossa doutrina. Este mandamento proíbe a apropriação de bens alheios, sem a devida autorização. Exige que os bens sejam administrados com justiça e caridade. Se o bem não é seu, não pegue. Então, este mandamento, ele vai nos orientando para que nós realmente nos dê conta de que todos os bens são de Deus e todos os bens Ele deu para cada um. E aí nós administramos esses bens. E esse bem que não é meu, eu não posso pegar. Por isso, não roubar é o 7º mandamento. Ele lembra também a importância de respeitar o que pertence ao próximo. Se não é meu,
respeitar, deixe lá quietinho. Exige que se haja de acordo com o bem comum, ou seja, todos nós temos os nossos bens, e todos nós temos graças a Deus por tê-los, e também administrá-los bem, com justiça, com amor. Prescreve a gestão responsável dos bens terrenos. Sabemos que todos os bens pertencem a Deus. Nada é nosso por direito. Nós estamos aqui para administrar os nossos filhos, as nossas famílias, as nossas casas, os nossos transportes. Não são nossos, é de Deus. Ele nos dá para que nós responsavelmente cuidemos. E cuidemos dos nossos e deixamos um dos outros em paz. Exige que se restitua se você pegou algo de alguém. Este mandamento, Deus, através desse mandamento, exige que você devolva, restitua. Este mandamento, ele nos remete realmente a ser fiel, a ser leal. No coração da doutrina moral da Igreja Católica, encontramos esses 10 mandamentos, um caminho de vida para a conduta humana. Se você faz as coisas erradas, se você pega algo de alguém, você está contrário à conduta de Deus, à conduta humana com Deus. O 7º mandamento, não roubar, não é apenas uma proibição simples de roubo, mas um chamado à justiça, à caridade e à gestão responsável dos bens terrenos. Vejamos a importância deste mandamento. Nós temos a obrigação, somos responsáveis por administrar e também somos responsáveis por todos os bens terrenos, que foi Deus que nos deu, Ele que nos dá e nós devemos sempre administrá-los. Este mandamento nos lembra da importância de respeitar o que pertence ao próximo e de agir em conformidade com o bem comum. Neste artigo exploramos o significado profundo deste preceito e examinaremos como a vida cristã nos incentiva a direcionar nossos recursos e bens em direção a Deus e ao próximo. É por isso que este mandamento também nos leva à caridade, porque os nossos recursos, ele é direcionado a Deus e ao próximo, a ajudar os outros. Por isso, administrando bem, nós estamos fazendo um papel de justiça aqui na Terra. Incentivar e direcionar os nossos recursos é uma direção que nós descobrimos como agir. Ou seja, não roubar vai muito além de simples proibição de roubo, abordando questões fundamentais de justiça e de retidão e de caridade. Deus revelou e nos mostra que o 7º mandamento aparece em primeiro lugar no Êxodo, no texto da libertação dos israelitas da escravidão no Egito, quando se fazia necessário a estipulação das leis e princípios que deviam reger a sociedade recém-formada. Esta ordem é uma base moral fundamental para a preservação da ordem social e da justiça. Veja, se você rouba até na justiça um direito de alguma pessoa, é uma atitude que vai contra a moral do outro. Por isso, lá em Êxodo já se mostrava esta forma de você não agir contrário ao mandamento do roubo. Já em Deuteronômio, encontramos uma repetição deste mandamento: não furtarás. Neste momento, Moisés está relembrando as leis e os mandamentos dados por Deus ao povo de Israel, que agora está prestes a entrar na terra prometida. Dessa forma, esta repetição serve como uma reafirmação da importância da honestidade e da proibição do roubo, à medida que o povo se prepara para estabelecer uma sociedade justa na terra, na nova terra, na terra prometida, na terra que Deus prometeu, a terra onde jorra leite e mel. No Novo Testamento, o mandamento não roubar aparece na
conversa de Jesus com o jovem rico. Além disso, a história de Zaqueu, o cobrador de impostos, destaca a transformação que ocorre quando alguém decide seguir este mandamento. Zaqueu promete devolver 4 vezes mais a qualquer pessoa que ele tenha roubado, que ele tinha cobrado a mais. Veja a importância de ser honesto, a importância deste mandamento na lei de Deus. Demonstrando-se arrependido, Zaqueu diz que devolve 4 vezes mais, e ele é sincero. Por fim, o apóstolo Paulo escreve sobre a importância da honestidade e do trabalho árduo. Quem era ladrão, não torne a roubar. Antes, trabalhe seriamente por realizar o bem com as suas próprias mãos, para ter com que socorrer os necessitados. Assim, incentivar os cristãos a trabalhar bem, como compartilhar o que tem com os outros, com os irmãos, com os necessitados, com aqueles que precisam. Trabalha e divide, partilha. Este mandamento, ele nos traz uma reflexão muito forte. Você, meu irmão, você, meu irmão, por menor que seja, está pegando algo que não é seu, por mais simples que seja, você está, pelo menos, escutando alguém. Se ele está falando, você está escutando, entendendo, ou está deixando ele falar e deixar ir ao vento, roubar até a palavra, o pensamento do outro. Os mandamentos de não roubar, o mandamento de não roubar, está ligado também ao princípio da propriedade privada e ao destino universal dos bens. Mesmo nós vemos na sociedade as tantas coisas que parecem ser nossas, que é administrada pelo poder público, mas se a gente for lá e destruir ou tirar alguma coisa, somos desonestos. Temos que ter honestidade também com os bens privados, com os bens que são administrados por outros. Deus confiou a terra à humanidade como um bem comum, para que dela cuidasse, a dominasse pelo seu trabalho e gozasse dos seus frutos. Veja como Deus é bom. Nos deu tudo, mas nos deu também o poder de administrar, para cuidar. Cuidar do campo, cuidar da cidade, cuidar das pessoas, cuidar de si próprio. No entanto, a propriedade privada é reconhecida como legítima para garantir a liberdade, a dignidade e o atendimento às necessidades fundamentais das pessoas. A sociedade privada administrada, ela tem o poder, mas tem o dever também de ajudar a todos no bem comum. O direito à propriedade privada, adquirido ou recebido de maneira justa, não nega o destino universal dos bens, ou seja, que a terra pertence a todo mundo, não é de A ou de B. Deus fez para todos, para toda a humanidade. Sendo assim, o direito à propriedade privada, adquirido ou recebido de maneira justa, não nega o destino universal dos bens, ou seja, que a terra pertence a toda a humanidade. Pertence a todo mundo, não é só a A ou a B. Não é a propriedade apenas de um ou de outro. A propriedade deve ser vista não apenas como algo pessoal, seu, mas também como um meio de manifestar solidariedade, fazer os bens frutificar, compartilhando seus benefícios com os outros, sobretudo com os mais próximos e mais necessitados. Olha, nesta reflexão, nós sentimos a necessidade de olharmos para dentro de nós mesmos e sentir a necessidade do outro. Este amor que muitas vezes nós buscamos em Deus, buscamos a orientação, devemos sempre levá-lo ao nosso irmão que está ao nosso lado. Isso se aplica não apenas a bens materiais, viu? Mas também a recursos, competências e talentos. Tanta gente tem talento, tanta gente
pode distribuir esses talentos com as outras pessoas. Nós temos, além desse direito da autoridade, temos também a capacidade de sermos políticos independentes. Temos o direito de ter o dever de regular os exercícios do direito de propriedade, desde que seja em prol de todos. Não em prol de si próprio, mas em prol de todas as pessoas que necessitam. Tem tanta gente hoje precisando, pessoas que estão em abrigos, ou até que não estão nem em abrigo, precisando de um lar, outras que é o governo, que estão administrando o bem comum de todos. Tem que olhar para esses detalhes, para realmente ajudar a todos que necessitam desse amor. Um bem comum é o bem de todos. A doutrina também enfatiza a importância do respeito pela dignidade humana em questões sociais e em questões econômicas. Exige a prática da temperança, da justiça e da solidariedade. Isso envolve moderação em relação aos bens materiais e a proteção dos direitos alheios. O mandamento proíbe o roubo, ou seja, a apropriação injusta de bens alheios, contra a vontade do proprietário ou contra a nação. No entanto, a Igreja reconhece situações em que o uso de bens alheios é necessário para atender necessidades essenciais e urgentes, alimento, abrigo, vestuário, desde que o consentimento não possa ser obtido e que seja em conformidade com a razão e o destino universal dos bens. Ou seja, se alguém doa, é para ajudar. Além do roubo, a doutrina aborda outras práticas moralmente ilícitas, como reter bens emprestados, cometer fraude no comércio, pagar salários injustos, especular com preços. Veja quantas coisas esse mandamento nos ensina. Não é só não roubar com a arma, ou não tomar e sair correndo, mas se você não faz algo para que as outras pessoas se sintam bem, é um roubo, é uma injustiça. E o mandamento não roubar, ele nos traz realmente uma dignidade muito grande, uma justiça do amor de Deus, uma justiça firme, onde a gente nos coloquemos no lugar dos outros para proteger e para ajudar a administrar um bem comum de todos. Meu irmão, minha irmã, abra o seu coração para Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, a liturgia nos traz 3 belíssimos momentos para refletirmos. O primeiro é a carta, a leitura da carta aos Hebreus. Hebreus 10, 19 e 25. Sendo assim, irmãos, temos plena liberdade para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ele nos abriu um caminho novo e vivo através da cortina, quer dizer, através da sua humanidade. Quando Deus desce, a cortina se abre. Deus, homem. Temos um grande sacerdote construído sobre a casa de Deus. Aproximemos, portanto, de coração sincero e cheio de fé, um coração purificado de toda a má consciência e o corpo lavado com água pura, sem desânimo, continuemos a afirmar a nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. Sejamos atentos uns aos outros para nos incentivar à caridade e às boas obras. Não abandonemos as nossas assembleias, como alguns costumam fazer. Antes procuremos animar-nos mutuamente
e tanto mais quantas vezes o dia aproximasse. Palavra da salvação, glórias a vós, Senhor. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, é justo, se faz necessário, caminhar na graça e no amor de Deus. Por isso, essa certeza de estarmos juntos nesse momento, louvando e agradecendo a Deus. Esta carta aos Hebreus é uma passagem crucial que captura a essência da fé na vida do cristão, enfatizando a confiança que os crentes têm em Cristo, o chamado para se aproximar de Deus e a importância da comunidade e do encorajamento mútuo. Vamos caminharmos certos de que Deus, Ele mostra todos os momentos como seguirmos em frente. O versículo da Bíblia, o 19, fala sobre a confiança que os crentes têm em Jesus Cristo e a possibilidade de se aproximarem cada vez mais de Deus. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Pode ser feito tudo isso com base nos seguintes momentos: a morte de Jesus na cruz, que abriu o caminho novo e vivo para os crentes entrarem no lugar realmente sagrado. Os crentes devem se aproximar de Deus com um coração sincero e com fé firme. Também os crentes devem se incentivar uns aos outros a fazer o bem e ter mais amor. É interessante essa carta aos Hebreus. Ele nos fala que devemos ter fé, nos fala que devemos realmente cumprir as promessas de Deus, que devemos ter pelos outros mais amor. Devemos participar das reuniões da igreja sempre, encorajando uns aos outros. Devemos manter a esperança de que Jesus Cristo vai voltar. Tenha essa certeza, está no meio de nós e vai voltar. Como ele subiu ao céu, ele disse que vai voltar para nos julgar a todos na sua segunda vinda. O capítulo 10 de Hebreus convida todos a aceitar o sacrifício de Jesus e se aproximarem de Deus cada vez mais pela fé, pelo amor. Nos tornarmos dignos realmente de vivenciar essa graça do amor de Deus. O autor nos ensina que quando pecamos, podemos nos aproximar diretamente de Deus e sermos purificados da má consciência, na confissão, tendo nossa comunhão como Deus restaurada e nossas consciências limpas. Se não vivemos pela fé e pecamos sempre, nós conseguimos sair da liberdade. Por isso devemos deliberadamente nos colocarmos sob os cuidados de Deus com consciência e negativar o pecado. A morte de Jesus na cruz permite que todos nós entrem na graça de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é essa certeza que exorta os crentes a se aproximarem de Deus com um coração puro, sincero, com consciência limpa, com retidão. Meu irmão e minha irmã, a expressão "o Senhor é meu pastor e nada me faltará", que nós vamos ver no Evangelho daqui a pouco, ela nos mostra que o Senhor realmente é quem nos comanda, quem nos dá esta liberdade do amor. E quando é escrita esta carta aos Hebreus, ele nos dá a certeza que Cristo na cruz, ele já nos redimiu de todos os nossos pecados. Por isso, quando caímos, nos entregamos nas mãos de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Salmo 23, ele responde a primeira leitura e nos mostra o caminhar cada vez mais profundo para a santidade. É assim a geração dos que buscam vossa face, ao Senhor Deus de Israel. Ao Senhor pertence a terra, o que ela encerra o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas, e mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocentes, coração, quem não dirige a sua mente para o crime, sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus, o Salvador. É assim a geração dos que procuram a Deus de Israel e buscam a sua face. Esse Salmo 23, ele vem nos trazer uma resposta firme do amor de Deus. É um salmo que explica completamente o caminhar para Deus. Veja, ele transmite a ideia de que Deus é o pastor que guia, protege, provê para o seu povo. Ele é uma fonte de conforto e esperança para quem enfrenta dificuldades, medos, incertezas. A expressão o Senhor meu pastor revela a proximidade entre Deus e as pessoas. A promessa de que nada me faltará indica a confiança na provisão constante de Deus. A referência à pastagem verdes indica que Deus é a fonte de alimento e nutrição. A expressão mesmo, quando eu andar por um vale de trevas e a morte, indica que o povo de Deus pode passar calamidades e perigos. Então, o Senhor é meu pastor, revela a proximidade entre Deus e as pessoas. A promessa de que nada faltará indica a confiança na provisão constante de Deus. A referência, ela indica que Deus é a fonte de tudo, a fonte de alimento, a fonte de nutrição. Mesmo quando eu andar em um vale de trevas, em um vale de morte, ele indica que Deus está conosco e vai nos resgatar. Nós vamos passar para o lado do bem, vamos passar com Deus. Deus, ele sempre nos mostrará o outro lado e nos mostra como caminhar. Não temereis mal algum, pois tu estás comigo. Indica que a presença de Deus traz segurança, ele sempre está com você, meu irmão, minha irmã. Deus é aquele que nunca lhe deixa desamparado. Então, o Salmo 23 encerra com a promessa de que a bondade e a misericórdia de Deus acompanharão as pessoas todos os dias. Veja que esta característica preciosa sobre o cuidado e o amor de Deus por você. Ele foi escrito para qualquer pessoa que crê que Deus é o pastor da sua vida e é um sopro de esperança quando tudo parece desabar. Encontramos nesses versos preciosos verdades sobre quem é Deus e o seu Pai amoroso. Deus é aquele Pai que não desampara você de qualquer jeito, sempre deixa você nas mãos realmente do pastor maior, que é o próprio Cristo. Nós estamos diante de um momento em que Deus nos chama verdadeiramente à conversão. E que nada vai faltar com este grau de amor, com esse grau de certeza que nós temos para com Ele. O Evangelho, ele nos guia de uma forma muito esplêndida. Marcos
4, 21, 25, é uma parábola de Jesus conhecida, uma parábola da candeia. Nela, Jesus fala sobre a necessidade de rever o que está escondido e de não julgar as pessoas. Vamos ler, proclamar o Evangelho. Marcos 4, 21 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glórias a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro. Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medides, também vós sereis medidos, e vós será dado ainda mais ao que tem alguma coisa, e será dado mais ainda do que não, e será dado ainda mais do que não tem. Será tirado aquele que não tem, o que tem será dado, o que não tem será tirado. Até mesmo aquele que tem pouco será tirado aquilo que ele tem. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, Marcos 4, 21 a 25, ele nos traz esta reflexão sobre a importância de ver o outro, ver aquilo que está escondido, ver aquilo que necessitamos de encontrar nas outras pessoas. Jesus disse que não se deve colocar uma lâmpada debaixo de um caixote ou de uma cama, mas sim de um candeeiro. Porque se esconder a lâmpada, ela desaparece. Por isso ela tem que estar sempre no lugar alto para que nos ilumine. Jesus diz que tudo o que está escondido deve ser revelado. E que tudo o que está em segredo deve ser descoberto. Por isso, cuidado quando contar o segredo para alguém. Porque uma hora será descoberto. Por isso é bom que falemos sempre a verdade e busquemos sempre confissão, e busquemos sempre estar com pessoas que a gente confia ao nosso lado para dividir os nossos problemas. E é disso que devemos prestar atenção ao que ouvimos e que seremos medidos com a mesma medida que usamos para medir os outros. Olha, cuidado quando julgar as pessoas, viu? Com a mesma medida que você medir, você será medido. E é disso que devemos ter bons pensamentos e sentimentos, e que as nossas ações devem revelar tudo sobre a nossa vida. Jesus, ele, por completo, nos mostra, nos diz que devemos ser transparentes e sinceros, e que as nossas ações devem ser acompanhadas dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Veja que Jesus, ele nos mostra como caminhar e nos diz como devemos ser exemplo para as outras pessoas. Tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, deve aparecer. E tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Olha, cuidado quando contar segredo, porque tudo vai aparecer. Tudo Deus sabe, né? Se alguém tem ouvidos, ouça. Então, acompanhe que Deus está sempre nos orientando, nos mostrando, nos mudamos. Então, meu irmão e minha irmã, ao que tem alguma coisa, Deus dá ainda mais. Por isso, Jesus nos orienta para que as nossas ações se compareçam e que elas apareçam como lâmpadas acesas, colocadas em lugar alto, para que as pessoas entendam, a fim de iluminar a todos. Por isso, veja quando você dá um exemplo de humildade, de caridade. E Jesus disse naquele tempo à multidão: quem
traz uma lâmpada para colocar escondida. Pelo contrário, tem que trazer para iluminar, para mostrar a luz. Por isso, meu irmão e minha irmã, este Evangelho nos orienta para que as nossas ações sempre estejam acima, mostrando luz, mostrando realmente exemplo de caminhar. Praticar as boas ações, mesmo mostrando com gestos de bondade. Na verdade, devemos amar aos outros para que as pessoas se sintam bem e que elas saiam da escuridão, mostrar a luz, mostrar Jesus, para que elas voltem com o coração limpo, com o coração puro. Nós somos agora pessoas que devemos levar as outras pessoas o Evangelho. Nós não devemos ser pessoas que julgam, mas pessoas que trazem o amor, porque com a mesma medida que você medir, você será medido. Esse é o critério do Evangelho, viu? Ser sempre obediente às palavras de Deus. Muitas vezes nós não percebemos que estamos falando com rigor com as pessoas, que estamos julgando, pois nós próprios às vezes nos julgamos. Por isso, meu irmão, devemos usar de amor, de misericórdia. Você é uma pessoa transparente, sincera, e seja cada vez mais essa pessoa transparente, essa pessoa sincera. As ações acompanham os seus sentimentos, acompanham os seus pensamentos. Você consegue, meu irmão. Vá em frente, vá, seja rigoroso com você mesmo, não erre, não procure errar. E se errar, volte a Deus, porque Ele lhe dá o consolo. Vá ao sacerdote para que Ele lhe dê a absolvição. Não caia em pecado, se cair, pega na mão de Deus, segura e levanta. Você é uma pessoa que se impacienta fácil? É uma pessoa que por qualquer coisa estoura? Qual é a sua medida? Porque você sabe que com a mesma medida que você mediu no outro, você será medido. Por isso, meu irmão e minha irmã, respeite a liberdade do outro, tenha fé, acredite. Veja que neste Evangelho de Marcos, ele nos orienta nessa parábola que nós devemos sempre caminhar com a certeza de que somos iguais. Não existe uma diferença entre eu e você. Somos pessoas que devemos iluminar, somos luz, porque Cristo fez cada um luz para iluminar aos outros. Por isso, meu irmão e minha irmã, que Deus realmente derrame essa graça sobre você. Nós queremos pedir, Senhor Jesus, neste momento, pelas pessoas que estão doentes, que estão com alguma enfermidade, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor realmente derrame sua graça, esse bálsamo sobre eles. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, meu irmão, sobre sua família. A bênção do Deus rico e misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Caia em paz. Deus abençoe.